graças a Deus, né? Chuvinha boa, mas parou agora, né? Agora já deixou a gente chegar aqui no culto. Glória a Deus. Quero ler um texto que está lá em 1 Crônicas 16, verso 34, que fala assim, ó: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Esse texto é super conhecido, né? Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós estamos aqui nessa noite, né, reunidos para adorar o nome de Jesus, para exaltar o nome do Senhor. Então eu pedi para você não ficar só na minha oração, que você ore também, abra o seu coração, né? Vamos desligar daquilo que está lá fora. Eu sei que o Corinthians está jogando. Quem é corintiano aqui? Deixa eu ver se tem algum corintiano. Aí, ó, glória a Deus, aleluia. O irmão já foi rápido, aleluia, ele falou. Eu também sou corintiano, mas tem que estar aqui no culto, né? Então vamos esquecer o Corinthians com o Flamengo, porque agora a gente está aqui para adorar o nome de Jesus, para exaltar o nome do Senhor, tá bem? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela semana que passamos e a cada detalhe podemos perceber a tua mão sobre as nossas vidas. Muitas vezes passamos despercebidos, mas o Senhor é bom, porque o Senhor cuida dos seus. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo. Não é mais um domingo no sentido de dizer que é um rito, mas nós estamos aqui porque reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, reconhecemos o senhorio do Senhor e estamos aqui, Senhor, para adorar e exaltar o teu nome. Nós estamos aqui nessa noite para nos rendermos, Senhor, nos lançarmos ao teu altar e entoarmos louvores para glorificar o teu nome. Por isso, Senhor, usa as canções, usa os irmãos que estarão aqui ministrando, mas prepara o nosso coração que nós possamos, Pai, nos desconectar das coisas lá de fora, daquilo que está acontecendo, da segunda-feira que está aí adiante, do nosso trabalho, que nós possamos aqui concentrar nesse momento, no trono da graça, em exaltar e glorificar o teu nome, Jesus. Por isso, Pai, que o nosso coração, que a nossa alma, que os nossos ouvidos estejam aguçados para aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não é um Deus que não faz coisas, o Senhor é um Deus que faz grandes coisas, e nós cremos nessa noite que o Senhor tem algo para nós, através dos louvores, através da oração que logo mais será direcionada de intercessão, e também através da palavra e da ceia, Pai. Nós estaremos aqui reunidos à mesa, mais uma vez, para, Pai, relembrar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós agora anunciamos palavras de adoração ao teu nome. Louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Obrigado, nós colocamos todos esses momentos desse culto nas tuas mãos e que o teu Espírito Santo venha conduzir, venha reinar, venha direcionar as nossas vidas. É a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor e nós vamos adorar Ele. Verdade, olha, irmão, já estava. Eu não sou velho, mas esqueci, né? Nada contra, né? Esqueci de um passo importante. As crianças. Obrigado, irmão. Quem me lembrou? Foi a minha. Foi ela? Que a esposa é para isso, né? Sempre ela. Para isso não, para mais coisas, né, gente? Deixa eu explicar aqui. Ela lembra a gente, né? Duvido que o pastor não esquece também. Vai lá e dá um toque. Perdão, gente, perdão. Olha que gente bonita, que criançada linda. Irmãos, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar essas crianças, o tempo deles. Senhor, nós apresentamos cada criança aqui, Senhor, diante do teu altar. Que o Senhor abençoe o tempo que eles vão ter agora de ministração da tua palavra, na linguagem deles, Senhor, mas que eles sejam tocados também pelo teu Espírito Santo. Usa os irmãos que estarão ministrando essa palavra e que eles sejam grandemente abençoados nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Desculpa aí, gente, esqueci, hein? Agora sim a gente vai adorar o Senhor. Você pode saudar quem está ao seu lado? Dê uma olhadinha à sua volta e olha só, como Deus é bom. Deus nos trouxe até aqui, nessa noite. Ele é o autor da vida. A palavra de Deus diz também que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje à noite. E não há um lugar melhor para nós estarmos, em qualquer lugar que você possa imaginar, do que na presença de Deus.
A palavra de Deus diz que, o salmista diz que mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos. Vamos celebrar isso. Aproveite esse tempo de louvor e adoração, erga sua voz e cante a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Erga sua voz, declare isso. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. Já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagar agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus pela sua presença no nosso meio. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
sobre todos, e os anjos clamam. Erga sua voz, toda a criação. Santo, exaltado Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos cantam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Teu povo canta, teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. É o nome de Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Você pode fechar seus olhos um instante. Consegue reconhecer essa grandeza de Deus, a sua santidade? A palavra de Deus diz que Ele é santo 3 vezes. Você pode dizer no seu coração palavras de louvor e adoração a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Nós estamos aqui apenas conduzindo, mas é o seu coração, o seu louvor, a sua adoração que Deus quer ouvir. O nosso também, mas o seu também. Você pode dizer algumas palavras no seu coração daquilo que Deus
fez a você durante a semana. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Sua grandeza, Sua soberania, Sua majestade, o Seu poder, a Sua graça sobre as nossas vidas, o Seu amor por nós. Ó Deus, como nós precisamos do Seu amor sobre as nossas vidas. Dependemos totalmente da Sua graça, Deus. Deus, se não fosse o Senhor, diz o salmista, nós teríamos sido destruídos. O Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, sempre será. Sempre serás santo, santo para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é santo. Aleluia, Jesus. O Senhor, nós queremos declarar quão digno o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. Em Ti, Senhor, nós podemos tudo, ó Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Ele é digno. Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o nosso coração com a Sua presença. Ele é santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e
Confiamos em Ti, ó Deus. Senhor, ó Deus, digno de toda a confiança. Pode cantar santo, santo. Oh, aleluia. Oh, o Senhor é o único de adoração, é o único de toda a minha devoção. Oh, Senhor, receba esse louvor, Senhor. Receba, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Derrama do teu poder, da tua graça, Senhor. Oh, aleluia, receba, Senhor Jesus. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te entregamos em tuas mãos, Pai, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, Senhor Jesus. Pois tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Agora nós vamos para o nosso momento de intercessão. Você tem a liberdade aqui na casa do teu Pai para vir ao altar, se ajoelhar da forma que você quiser. Vamos buscá-lo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez, Pai. Que esse momento não seja, Pai, apenas um momento social ou rotineiro, mas que nós estejamos aqui, Pai, para que haja transformação em nossas vidas. Para que verdadeiramente, Pai, o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de agir em nossas vidas. Nos mudar, Pai, nosso caráter, nossa mente, nosso comportamento, nosso deitar, nosso levantar, Pai, que tudo quanto façamos seja para glorificar o Teu nome. Acreditamos, Pai, que o Senhor está vindo buscar a Tua igreja. Mesmo, Pai, nós sendo pecadores, mas sabemos, Pai, que o Senhor conta conosco, nos ama, e quer, Pai, que nós nos consertemos, vivamos em santidade, assim como a Tua palavra nos diz. Senhor Jesus, o Senhor quer compromisso, fidelidade, amor, verdade, Pai, transparência. Porque aquilo que o mundo não vê, Pai, o Senhor enxerga. Antes da palavra vir à boca, Pai, o Senhor já sabia. Usa, Pai, as nossas vidas, Pai, que nós sejamos instrumentos, Pai, nessa terra. Nós fomos chamados, Pai, para ser o Teu representante, e não podemos fazer isso de qualquer maneira, de qualquer jeito. Senhor Deus, usa a nossa casa, usa os nossos filhos, usa a nossa família. Estamos aqui, Pai, intercedendo, Senhor Jesus, pela igreja, Pai. Que cada um deles, Pai, seja usado onde quer que eles estejam, no dia a dia, no cuidado com a Tua família, no cuidado, Pai, do seu trabalho, no trânsito, Senhor Jesus, na escola, na faculdade. Que nós sejamos, Pai, luz, sal, onde quer que andemos, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas e não seja motivo de vergonha ou chacota. Socorre-nos, Pai, nas ações que fazemos, Pai, porque tudo aquilo, Pai, que nós queremos fazer, não conseguimos, e aquilo que nós não devemos fazer, é isso que fazemos.
Senhor Deus, usa a nossa vida, Pai. Nós queremos interceder, Pai, pelos nossos familiares. Há muitos, Pai, que ainda não te conhecem, ou talvez por comportamentos nossos, Pai, nem querem te conhecer. Mas nós somos falhos e acreditamos que o Senhor está transformando as nossas vidas até ser dia perfeito, Pai. Muda o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar, Pai. Que nós sejamos cristãos da forma literal, Pai, como tem que ser. Senhor Deus, abençoa esta igreja, abençoa eles, Pai, no dia a dia, no trabalho, abençoa a família deles, Pai, abençoa a vida espiritual, Pai, abençoa a vida financeira, abençoa os sonhos deles, Pai, que todos eles sejam apresentados e colocados em Tuas mãos, Pai. Senhor Deus, abençoa, Pai, o ministério de louvor, o ministério das crianças, a mídia, o ministério de recepção, Senhor Jesus, todos os irmãos que dão a sua vida, Pai, na Tua obra, que estão aqui, Pai, de maneira deliberada, fazendo a Tua obra com amor, por vezes cansado, às vezes até desanimado, mas é o Senhor que dá força. Senhor Deus, abençoa o nosso ministério, abençoa os nossos pastores, Pai, que eles sejam usados cada dia mais pelo Senhor, para trazer vida às nossas vidas. Senhor Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui, dos filhos, Pai, dos irmãos, dos amigos, Pai, que ainda não estão na Tua presença, que ainda não receberam o Senhor na vida deles. Senhor Deus, nós queremos também apresentar os nossos políticos, Pai, e mais uma vez reafirmar aquilo que nós sempre falamos, que nós somos uma igreja nem de direita nem de esquerda, Pai, mas o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que traz a direção para esse país, é o Senhor que pode fazer a transformação, é o Senhor que pode trazer honestidade para os políticos, é o Senhor que pode trazer paz, é o Senhor que pode tirar a pornografia, a sujeira, tudo aquilo, Pai, que o povo respira nas ruas. Nenhum político tem esse poder, Senhor Jesus. Por isso que nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus libertador, e homem nenhum pode fazer isso, Pai. Senhor Deus, abençoa a nação de Israel, Pai, que mais uma vez está sob a ameaça inimiga, Pai. Traz paz àquele local. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo Teu grande cuidado. Intercedemos, Pai, pela vida daqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Quantos irmãos estão enfermos, Pai, com problemas físicos, Pai, mas também com problemas espirituais, problemas na sua mente, dores na alma, Pai, sofrimento que não sabe de onde vem, mas cremos, Pai, que o Senhor está olhando e cuidando. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, provavelmente amanhã, verdade, hein? A nossa internet vai estar restabelecida, tá? Então a gente vai ter a mídia para passar aqui. No dia 7 e no dia 22 desse mês agora, nós teremos a nossa evangelização, né? E na sexta-feira, no dia 6, nós nos reuniremos aqui, tá? Para a gente orar, alinhar tudo certinho. Então eu conto com a oração de vocês. Aquele que não puder ir, orem, busquem a Deus, coloquem os nossos nomes, entreguem essa missão na mão de Deus, para que Deus dê graça, para que nós consigamos andar o nosso bairro. Primeiro nós vamos conquistar o nosso bairro, né? E cada um fazendo o seu pouquinho, a nossa cidade, o nosso Brasil, para Jesus, amém? Irmãos, outro detalhe, que eu também tenho a mídia aqui, até acabei de esquecer de falar para o pastor, sobre quando os irmãos forem ofertar, os irmãos forem dizimar, nós temos a mídia também, logo mais eu ponho no grupo. A sede pediu para que nós coloquemos lá na mensagem o nome de quem está dizimando, né? Porque tem irmãos que são recorrentes, que põem seu dízimo, suas ofertas. Então coloca o nome e coloca a extensão Nova Europa, que eles fazem uma busca e conseguem detalhar, porque muitas vezes é o mesmo QR Code para todas as igrejas. Então os irmãos que são daqui, que fazem isso mensalmente, coloquem para que a gente comece a aparecer lá no relatório, que até agora, né, a gente não está nem aparecendo no relatório. Vamos orar agora, irmãos, pelo nosso momento de dízimos e ofertas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse momento que nós podemos trazer aqui na Tua presença, na Tua casa, os nossos dízimos e as nossas ofertas.
nós podemos devolver, Pai, a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá, e que nós façamos isso com sinceridade, com verdade, Pai, não por vergonha, não por constrangimento, ou nem por necessidade, porque a Tua palavra nos fala que o Senhor ama quem dá com alegria. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a entender a necessidade de ofertar na Tua obra, Pai, para que o nosso dinheiro alcance almas e vidas aonde a gente não pode ir, que nós não tenhamos o dinheiro como Senhor da nossa vida, o dinheiro que é necessário, Pai, mas que nós não tenhamos amor por ele, que ele seja uma ferramenta, Pai, nas Tuas mãos, e uma ferramenta em nossas mãos, para suprir a nossa casa, a nossa família. Senhor Deus, abençoa, Pai, este ministério, Senhor Jesus. Deus, abre as janelas do céu, Pai, sobre aqueles que não podem dizimar, os que estão desempregados, Senhor Jesus, que tem posto o currículo, Pai, nós declaramos na autoridade do Teu nome, que você é Filho de Deus, e que há uma porta aberta, no momento oportuno o Senhor vai abrir esta porta, e você vai entrar por ela, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Há momentos, Pai, que o dinheiro não vem, há momentos, Pai, que nós sofremos, Pai, por crise financeira, mas nos socorre, Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer esse momento, em nome de Jesus, amém. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Você pode se colocar em pé? És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode declarar isso bem alto? És fiel em todo tempo, Ele é fiel. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em
graças pela sua fidelidade, ó Deus. Todo tempo tu é sua bondade. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir. Muito bem, pode se assentar. Muito feliz de vê-los aqui, mais um domingo. Eu sei que o povo gosta aí do fundão, mas aqui na frente é legal, viu? No próximo culto nós vamos isolar o fundo e vamos só aqui na frente. Não, brincadeira, pode sentar aí. Eu chego até vocês. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, enquanto você abre. O Lincoln já falou, mas quero reforçar, nós vamos fazer evangelismo dia 7 e dia 22. Então é sábado que vem, aqui às 14h. Quem puder, por favor, venha, nós vamos sair no bairro, batendo de porta em porta, vamos ver quem vai nos aceitar. Vamos entrar, orar, ler um texto, cantar um louvor, e sei lá eu como é que vai ser isso. O cronograma é esse, mas o Espírito Santo vai nos dirigir. Amém? Não senti firmeza. Amém? Então eu conto com você. Venha sábado às 2h. Se você tiver com medo, você pode vir na sexta. Sexta nós vamos fazer um grupo de oração à noite, às 7h. Um micro treinamento de evangelismo, e se você quer participar e não se sente preparado, venha na sexta. Aí sexta você vem, o Senhor vai derramar um óleo de unção sobre nós, e aí no sábado a gente vai. Aí pula o carnaval e no outro sábado, mais uma vez. A intenção é convidar para a igreja, convidar para o Retiro com Deus, lá da Central. Já ganhamos 10 inscrições. Então, só precisamos achar 10 pessoas no bairro que queiram ir ao Retiro com Deus. Quem aqui já foi ao Retiro com Deus ou sabe o que significa Retiro com Deus? Levanta a mão. Quase ninguém. O Retiro com Deus é um tempo de imersão. A Central promove isso no Manaim, no Swiss Park, e é um tempo maravilhoso. Eu estive lá os 2 primeiros retiros, eu estive em tempo integral. É algo maravilhoso. É impossível ir ao Retiro com Deus e voltar da mesma forma. Então, é fora do comum. Então, ganhamos. Eu conversando com uma pessoa sobre a minha ideia de evangelizar o bairro e o quanto eu queria enviar pessoas para o Retiro, ele falou assim, quantas inscrições você quer? Eu devia ter sido mais ousado, devia ter pedido 30. Eu fui tímido, falei 10. Porque 10 é R$1.000. Ele falou, está aqui as 10. Então, vamos achar essas 10 pessoas. Quem está a fim de ir comigo achar 10 pessoas? Levanta a mão. Vamos lá. Então, João 4, por conta disso e dessa visão, vou dizer dessa forma, que Deus tem me dado sobre evangelismo no bairro e tudo mais, as pregações estão sendo voltadas para isso. Você deve ter percebido sobre chamado, vocação, propósito, o que eu vim fazer aqui na terra, como é que eu levo o reino de Deus, Deus quer me usar, dons, talentos. Então as mensagens estão sendo nessa direção, porque o Senhor está nos levando nessa direção, e hoje à noite não será diferente. Então João, capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó.
Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, aparentemente, Jesus com sede e com fome. A mulher samaritana lhe perguntou como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela ainda imaginava que era uma água física. Me dê dessa água, para que eu não precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher samaritana, ou com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 31, e eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Quando diz insistiam, é porque falaram uma vez: come. Ele falou: não quero. Come, não quero. Come, Jesus, não quero. E eles insistiam: não quero. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu quero ler o 34 de novo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, traz clareza, liberdade, espontaneidade, e que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Então, versículo 1, acompanha rapidinho comigo, vou passar, queria contextualizar. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando. Versículo 3, ficou sabendo, saiu da Judéia, voltou para a Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria. Quando diz era-lhe necessário, não é porque estava no caminho, embora estivesse no caminho. Mas você sabe, você já deve ter ouvido várias pregações assim, que os judeus odiavam os samaritanos, a ponto de mesmo que estivesse Samaria no caminho para chegar até Jerusalém, no meio, eles davam a volta, porque a terra de Samaria era considerada impura. Esse povo é tão impuro, que até a terra, eu não quero sujar o meu sapato com essa terra, dessa gentalha. Então o judeu tipicamente dá a volta, contorna para chegar ao destino. Samaria estava ali. Quando Jesus diz, é necessário passar, ou o texto diz, era necessário passar por Samaria, não é que Jesus falou assim, gente, eu estou com preguiça. Vamos por aqui mesmo, vamos. Não, gente, bobagem, vamos aqui que eu estou cansado. Não, é que havia uma missão. Eu quero conversar com uma pessoa. Nós vamos passar por Samaria. Eu fico imaginando os discípulos dizendo, não, Samaria, o senhor está de brincadeira. Não, Samaria, aquele povinho doente, esquisito, uma teologia estranha. Porque eles acreditavam em muitas coisas que os judeus acreditavam, mas eles desvirtuaram a teologia e os conceitos. Era uma coisa meio estranha, teologicamente falando. Então o judeu olhava e dizia assim, esses caras são heresia pura esse lugar. Não dá para pisar nesse lugar. Eles acreditam até que tem um monte lá que é mais sagrado que a Terra Santa, que Jerusalém. Não dá. Jesus, não, mas eu preciso ir lá. E eles vão. Andaram muito, uma boa caminhada, quilômetros e quilômetros e quilômetros, chegaram a Samaria. Aí o texto diz aí no comecinho que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Natural. Jesus andou, sol do meio-dia, quente. Então, aparentemente, Jesus está só cansado. Vem uma moça tirar água e ele está com sede. Até aí tudo bem. Cansado, com sede, Jesus pede água. Começa aquela conversa sobre a água. A moça fala, ei, você é judeu, com esse quipá, com essa roupa, com esses costumes, entrando aqui em Samaria, que esquisito. Porque eles não se dão, eles se odeiam. E agora você está me pedindo favor. Porque um judeu não conversa com uma mulher. Muito menos se ela for samaritana. E Jesus não só conversa, como pede favor. Fala, vê um copo d'água. A moça fala, nossa, falou comigo. Desculpa, comigo que você falou? Acho que a moça olhou para trás. Já aconteceu assim, de alguém falar que você achar que não é com você? A moça olhou e falou, não, é com você mesmo. Vê um copo d'água. Mas como assim você está falando comigo? Que história é essa? E papapá. Jesus fala assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, você que estava me pedindo água, e eu tinha te dado, para você nunca mais ter sede. Aí a moça, não estou entendendo, que conversa é essa de água, e nananã, e Jesus fala que ele é a água viva, que quem tomar da água do poço vai ter sede de novo, mas quem tomar da água que ele lhe der, se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Então a moça está pensando em água física, e Jesus está falando de coisas espirituais profundas, alimento para a alma. Agora, se você observou bem o texto, não há registro algum que Jesus tomou água. Ele pede a água, vem aí, confere. Vê se ele tomou. Aí Jesus deu um golão de água para baixo. Está aí na sua versão assim? Não? Não tomou água.
Agora, é engraçado que, entre parênteses, dá uma conferida, diz que os discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Fazer o quê? Comprar comida. Então, olha que interessante. Jesus está cansado, com sede, com fome. Mas não há registro que ele bebeu água. E ele sai conversando com essa moça. E aí, a resposta que Jesus dá para esse povo, no versículo 34, ou, na verdade, para os discípulos, quando eles voltam com a comida, lê para mim o versículo 34, alguém em alto e bom som. Quem tem uma voz possante aqui? Você tem um cara que tem uma voz possante, tem? Então, lê para a gente o 34. Sem óculos, pastor. Não estou entendendo aqui. Está sem óculos. Pé. Quem que tem voz possante? Pronto, então vai. É o 34, a minha comida. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Até aqui. A minha... Nossa, sua voz é possante, hein? Fiquei com vontade de ouvir de novo. Vai de novo. Cid Moreira. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Muito bem. Qual que é a comida de Jesus? Olha que interessante. Ainda que esse texto não venha ensinar sobre jejum, e não diga claramente Jesus, como no deserto, né? Quando ele é levado para o deserto, todo mundo sabe que ele estava em jejum 40 dias. Aqui não há a palavra jejum, mas se você tiver um mínimo de compreensão do texto, você percebe que ele está em jejum. Ele não está comendo comida. E ele fala assim, eu não quero. E os discípulos estão preocupados com comida. Inclusive, eles largam Jesus com a mulher samaritana e falam, Jesus, você quer ficar com a moça? Aí fica, nós estamos indo comprar comida. Porque nós estamos preocupados com as coisas físicas. E Jesus está ali se alimentando de coisas espirituais. Eles voltam e falam, come. Ele fala, não quero. Jesus, você vai ficar com fome, nós vamos sair daqui, ainda tem, mas não sei quantos quilômetros até Jerusalém. Não quero. Jesus, é melhor comer. Não quero. E aí ele traz essa lição. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está se alimentando do seu propósito. Fala comigo, propósito. Qual é o seu propósito? Do que você se alimenta? Eu já contei várias vezes, desculpa, eu tenho poucos exemplos, das vezes que eu ia atender na igreja, em jejum, por 12 horas, 14 horas seguidas, só com o café da manhã. Parei com essa prática há anos, preciso voltar. Ore por mim. Mas quando eu não como para fazer um exame, eu fico com as pontas dos dedos geladas, me dá tontura, eu fico irritado. Às vezes eu chego em casa, minha esposa está fazendo o prato que eu mais gosto, que para você saber, estrogonofe, caso você queira me convidar. E ela está cozinhando o que eu mais gosto, e eu chego com fome, ela fala, espera 10 minutos que eu estou acabando. Eu falo, não dá para esperar. Eu abro a geladeira e como qualquer coisa. Leite com Nescau, eu preciso preencher esse vazio que está aqui dentro. Eu sou esfomeado. Agora, quando eu estou em jejum pelo meu propósito, é diferente. E eu comecei a atender em jejum na igreja baseado nesse texto. Eu falei, peraí, Jesus está se alimentando da sua missão, do seu chamado, da sua vocação. Eu vou me alimentar disso também. E aí eu comecei, e vou te falar uma coisa, funciona. Não fico irritado, não fico com as pontas do dedo geladas, não fico meio atrapalhado, porque eu estou me alimentando daquilo que eu vim fazer. Eu vim fazer isso. Eu vim cuidar de gente. Eu vim aconselhar. Eu vim pastorear. O que você veio fazer na terra? Você está se alimentando do seu chamado? Você está se alimentando da sua vocação? Ou é só comida mesmo?
Comer é bom. Quem gosta de comer? Manda a mão. Eu gosto de comer. Mas comer do nosso chamado é muito melhor do que qualquer alimento. Eu preguei outro dia falando de trabalho, que Deus quer usar você no seu trabalho, que o propósito não é só algo ligado à igreja. Eu não gosto daquelas pregações que dizem, você está só esquentando o banco, tá? Porque às vezes você está dando testemunho lá no trabalho, muito mais do que alguns envolvidos nas questões do prédio. Então eu não sou dessa linha que para servir é só na igreja. Não, servir é em todo lugar. Mas eu estou entendendo da parte do Senhor que precisamos da sua ajuda nesse lugar, para sair, visitando casas, aconselhando pessoas, orando pelos enfermos, ungindo os doentes, sendo ousados no Espírito Santo, sendo discípulos do Senhor Jesus. Só que a gente tem medo de orar. Muitas pessoas que eu converso falam, pastor, não tenho medo de orar. Não é incomum pedirmos para alguém orar e a pessoa travar e não gosta de orar. E assim, tá bom. Uns têm o dom da palavra, outros não, está tudo bem, sem pressão. Falar em público ainda a gente entende. Agora, falar aqui no dia a dia, quando você está esbarrando com gente, aí não dá para ficar quieto. Aí não dá para ter vergonha. Porque se eu não for falar com essas pessoas, quem que vai falar? Deus quer que eu fale com elas. Eu gosto da frase do Santo Agostinho, sempre fale de Jesus para as pessoas e, se for necessário, use palavras. Então é claro que as atitudes falam muito mais do que as palavras, mas as palavras também são bem-vindas. Eu diria até necessárias. Jesus se alimentava do seu propósito. Fala comigo. Jesus se alimentava do seu propósito. Eu quero me alimentar do meu. Porque o seu não é morrer na cruz. Olha que boa notícia. Jesus já morreu na cruz. Mas o seu envolve negar a si mesmo, com certeza. Tomar a sua cruz e o seguir. A sua é muito diferente, é muito mais suave do que a dele. A pior parte ele já fez. Mas eu preciso descobrir qual é o meu chamado e me alimentar disso. Jesus tem um outro alimento. Você lembra em Mateus 4? Aliás, vamos lá em Mateus 4, rapidinho. Ele está sendo tentado no deserto. Satanás chega para ele e fala, você é o filho de Deus mesmo? Dá ordem a essas pedras para que se transformem em pães. E Jesus responde o quê? Nem só viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero falar desses dois alimentos que nós precisamos ter. Palavra e propósito. P e P. Palavra e propósito. Palavra e propósito. Gente, vocês estão com calor? Não? Eu vou ficar menos santo se eu tirar o blazer? Posso tirar? Um pouco. Vai ficar meio profano, mas... Nossa, gente, tem alguma coisa errada aqui, está calor demais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. Nós precisamos comer desse alimento. Você quer passar fome? Fecha a Bíblia. Fecha, não lê, você vai morrer. E vai morrer devagarzinho, você não vai nem perceber. E vai morrendo... Você vai morrendo porque não tem palavra, e onde não tem palavra não tem propósito. Porque eu não tenho mais o que falar para ninguém. Eu vou ficando infrutífero. É engraçado, você já deve ter percebido. Os dias que você faz aquele devocional, sabe aquele devocional? Que você fala, nossa,
hoje Deus me visitou, estou arrepiado. Aquele que você fala para os outros que você arrepiou. É impressionante, naquele dia alguém chega com uma necessidade, com aquilo que você leu, por quê? Porque você se alimentou. Agora, estou sem alimento. As pessoas chegam, a vida está difícil, né? A gente fala, você não sabe a minha. E as pessoas estão esperando uma ajuda, uma oração, e você que pede. Você fala assim, olha, quando for orar, lembra de mim. Aí o cara fala, mas eu sou macumbeiro. Fala, não, está tudo certo. Você está entendendo? A gente vai perdendo a noção, porque está vazio, está sem palavra, está sem propósito. Eu queria que você tivesse uma experiência, talvez você já teve, e precisasse relembrar isso, retomar isso, de ser dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8:28 fala, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Ele não nos deu um espírito para que novamente nos escravize, mas nos deu o Espírito por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que participemos da sua glória. O Senhor nos chama, nos vocaciona e quer nos enviar. Mas a gente tem medinho. A gente pensa que está sozinho, que está indo sozinho. É mais ou menos o que acontece no final de Mateus 28. Vai lá rapidinho. Jesus fala o seguinte, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ele está dizendo assim, discípulos, sou eu que mando nisso aqui. Eu que mando nesse negócio. E eu tenho toda a autoridade. Aqui na terra, tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês tocam, tudo que vocês sentem, tudo isso aqui, eu tenho autoridade sobre isso. E no céu também. O Pai me deu autoridade sobre tudo. Vocês entenderam? Não entendemos. Portanto, ou seja, baseado nessa afirmação de que eu mando, vão. Ele está nos dando segurança. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Olha as palavrinhas, foi-me dada toda a autoridade, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a tudo, tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos ensinando tudo. Aliás, nós estamos ensinando alguma coisa. Alguma coisa nós estamos. O que é que nós estamos ensinando? Nós estamos discipulando. Você já foi discipulado? Pode ter sido até um programa de discipulado na igreja, mas quem aqui já fez algum programa de discipulado? Levanta a mão. 3 pessoas. Vou dar mais uma chance. Quem já fez algum programa de discipulado na igreja? Levanta a mão. Melhorou. 3, 5, 7. É pouco ainda. Não estou dizendo que o discipulado acontece só num programinha de estudo dirigido num horário. Existe o discipulado 1 a 1, a gente vivendo a vida, trazendo para perto. Não importa a maneira, mas a gente precisa ser discipulado e a gente precisa fazer discípulos, à semelhança de Cristo. Mas para fazer discípulos à semelhança de Cristo e ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou, primeiro eu preciso saber o que é que Jesus ordenou.
Como é que eu vou dizer o que é para fazer se nem eu sei, nem eu li, nem eu fui tocado, nem eu fui liberto, nem eu fui curado? Nós precisamos ter experiências de transformação, de mudança de vida, para que a gente possa dizer, olha para a minha vida. Como Paulo dizia, né? Olha para mim. Eu sou servo do Senhor Jesus, pode olhar para a minha vida. A gente fala o contrário, a gente fala assim, ó, vamos lá na igreja, mas não olha para a minha vida, hein? Ó, põe seus olhos em Jesus, porque se eu olhar para mim, você vai desanimar. Não é esse o evangelho. O evangelho é olha para a minha vida. Quer dizer que eu sou perfeito? Não, estou longe de ser. Você também. Mas nós estamos no caminho, nós estamos no processo, melhorando, melhorando. Precisa ver o amor. As pessoas precisam ver o amor de Deus nos nossos olhos, nas nossas atitudes, nas nossas intenções. Eu quero orar por quem está afim de ganhar as pessoas para Jesus. Hoje é dia de ceia, então já estou encerrando. Eu quero orar. Se você quer ser usado, ser usada para ganhar pessoas para Jesus, para dar testemunho de princípio, de ética, de valores, ser alguém correto, justo, amável, prestativo, que ora, que intercede. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Bem rapidinho, para a gente orar. Inclusive pensando no nosso evangelismo. Pastor, eu tenho medo. Vem aqui, vamos orar. Não é que a minha oração é melhor que a sua, não, mas vamos orar junto. Você que ficou no seu lugar, eu queria que estendesse suas mãos para cá, orando. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Queremos nos alimentar do propósito. Simbolicamente, eu coloco este óleo sobre esses irmãos que estão aqui à frente, crendo que é apenas um símbolo da presença do Teu Espírito, tocando. Com certeza, sarando feridas. Mas o óleo representa o Espírito de Deus. Eu oro para que o Espírito de Deus seja sobre a sua vida, te toque da cabeça até a planta dos seus pés, te empoderando para a obra do Evangelho, tirando seus medos, inseguranças, temores, te dando uma espontaneidade, uma ousadia no Senhor. Seja para o evangelismo desses dias aqui no bairro, batendo palma na frente das casas, entrando aonde formos recebidos, seja lá no seu trabalho, com sua família, por onde você andar. Eu não sei se você anda de carro ou de ônibus, mas onde você estiver, que você seja luz, que transborde da sua vida amor, misericórdia, compaixão, graça. Que o Senhor aflore agora os seus dons, os seus talentos. Eu oro te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Da mesma forma, traz clareza, traz sabedoria, discernimento. Destrava, Senhor, a língua, que possa
explanar com clareza as experiências com o Senhor, as experiências com a palavra. Que você seja uma voz, não só uma voz bonita que hoje leu aqui as Escrituras, mas que a sua voz seja empoderada no Espírito de Deus, empoderada no Espírito de Deus. Que você possa dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você se coloque diante da palavra de Deus todos os dias, como um banquete, procurando se alimentar dessa palavra, se lembrar dos dias que você lia com maior afinco, com maior desejo, daqueles dias que você era tocada pelos textos, se emocionava. O Senhor quer trazer de volta esses dias. Não é que a gente precisa sentir arrepio, não. Mas é bom quando alguns arrepios vêm. Alguns arrepios da parte do Senhor. Que o Senhor te renove. Que o Senhor te restaure. E te use poderosamente nesses dias. Em todos os lugares onde você está. Em todos os lugares onde você passa. Você abrace pessoas, abrace pessoas, abrace pessoas. Ainda que tenha dificuldade de usar os braços, às vezes abrace com um sorriso, abrace com os olhos, abrace com mensagens de texto. Oro, Pai, mais uma vez por este avivamento. Que o grande alimento da alma de vocês seja a palavra e o propósito. Envolvidos com o cuidado de gente. Ambos já foram envolvidos no cuidado com gente. Que o Senhor renove isso. Que o Senhor traga de volta esse desejo, esse fogo no coração. Em nome de Jesus. Eu queria orar por vocês que ficaram. Feche seus olhos. Orar por mim também. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor não somos capazes de fazer coisa alguma. E teu é o querer e o realizar. Coloca o teu querer em nós. Nos faz realizar as tuas obras. Coloque suas mãos em direção ao céu, como quem quer receber algo da parte de Deus. Nos renova, Senhor. Nos visita. Nos usa. Nos perdoa quando queremos fazer do nosso jeito. Ficamos até insistindo para os outros comerem, quando na verdade a comida é fazer a vontade daquele que nos enviou e concluir a sua obra. Nos abençoa, Pai, a concluir a obra neste bairro, a concluir a obra
nas redes sociais, a concluir a obra com os amigos, vizinhos, conhecidos, familiares, com os doentes, com os famintos. Nos ajuda a sermos instrumentos poderosos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu oro abençoando esta igreja, essa congregação. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode voltar ao seu lugar. Eu vou pedir para que tragam os elementos da ceia. Vocês não estão com calor mesmo? Sério? Rapaz, acho que eu não estou bem. Meu Deus. Se você quiser distribuir já os elementos. Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Te convido a pegar o elemento do suco, simbolizando o vinho, simbolizando o sangue derramado, e levantar num ritual ao Senhor
Pai, nós consagramos ao Senhor este elemento e o que ele simboliza, o sacrifício na cruz, no Calvário. Nós queremos valorizar este evento. Sabemos que foi ali que o Senhor nos salvou, foi ali que o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, por este sangue. Sabemos o preço, foi alto, mas foi por amor a nós. Nós te agradecemos. Beba. E dê graças ao Senhor por isso. De semelhante modo, após ter ceado, ele tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo. Coma, lembrando-se do corpo do Senhor Jesus. Os elementos nos lembraram do que estamos fazendo aqui. Estamos celebrando a morte, estamos celebrando a ressurreição, e estamos celebrando que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Senhor, que este memorial encontre espaço nos nossos corações e nos ajude a viver todos os dias com esta perspectiva da tua volta. A eternidade que já nos foi confiada, já mora em nós, mas que agora, quando o Senhor voltar, será tomada desse espaço físico e nós moraremos com o Senhor para sempre. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a doce consolação do Espírito sejam sobre todos nós, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Como sempre, temos comida, Lincoln? Tem comida? Rapaz, essa igreja tem comida, hein? Tem um bolinho lá no fundo, então vamos lá no fundo. Deus te abençoe, vá na paz. Pode ir por aqui ou por fora, você que manda.